Então, estamos ao vivo aqui diretamente do mundo. Terças e quintas temos falado em família, conversado com família. Temos aí as nossas famílias e é uma grande bênção, uma grande alegria para nós. Caráter, pessoas de bênção, né? E hoje, nosso querido Marcos Paul, descabelado. Graça e paz, querido, tudo bem? Graça e paz, Marcos, tudo bem? Tá na bênção. Tudo bem. Bom te ver, viu? Prazer é todo meu. A gente mora pertinho, mas a gente acaba não se vendo, né? Acaba não se encontrando, Pois é. não estando junto aí, né? Tantos compromissos, tantas coisas, esse mundo virtual parece que aproximou a gente, né? Sim, com certeza. Com certeza é uma forma diferente, né, de a gente poder se conectar às pessoas, né? Eu ainda prefiro o pessoal, né, porque eu sou muito relacional, né, Pô, Valceli? lógico, lógico. Mas, assim, eu acho que a gente não pode deixar de aproveitar as oportunidades que temos de poder se aproximar das pessoas, conversar com as pessoas e transmitir aquilo também que Deus tem dado a todos nós, né? Da sua graça, do seu amor, da sua sabedoria, do seu espírito, né? Como Amém. Paulo Isso aí. escreveu, né? Só quero dar aquilo que eu recebi, né? A gente não tem, da gente, a gente não tem nada para A dar, gente não né? tem, Acho que só a gente daquilo não que a tem gente nada, né? recebeu, né? Bom, 10h07 começamos oficialmente aí a nossa live. Marcos, me fala aí, Marcos Paul, de onde que vem esse nome Paul? Eu sou do Sul, né? Sou de origem alemã. Meu pai, É, meu avô veio da Alemanha depois da Guerra Mundial, né? E aí veio para o Brasil. E minha mãe também é de origem alemã. Sou de Joinville, Santa Catarina. Fazem minha irmã mora lá em aproximadamente... Joinville. Ah, é? É, Eu fazem aproximadamente 8 anos que eu estou morando aqui na cidade maravilhosa de Pompeia, né? Me perdoe os cariocas, né? Mas você que não conhece Pompeia, você vai saber que Pompeia é a cidade maravilhosa, né? Pode não ter a vista maravilhosa do Rio de Janeiro, mas é uma cidade maravilhosa de se morar, né? eu Eu gosto de gosto Pompeia, eu gosto. Eu gosto tanto daqui, rapaz, que quando eu viajo, né? Aí eu chego aqui que tem um coração na entrada da cidade, assim, né? Quando passa o coração, eu abro a janela do carro, deixa eu sentir o cheiro de Pompeia. Ah, que delícia! Você mora perto da UDF ali mesmo? Moro perto da UDF. Eu acho que uma das coisas importantes, né, Valceli, é que o melhor lugar para a gente viver, o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus, né? E eu acho que Opa, isso que faz isso a aí. diferença, né? Por isso que às vezes você não Sim, entende, o sim, cara sim. sai de uma cidade, às vezes, boa, confortável, com uma vida tranquila, uma vida, de uma certa forma, sossegada, e vai como missionário para um Você lugar que morou em não outras tem... cidades, além Eu de Joinville e Pompeia? morei em Brusque, Brusque. Santa Catarina, né? Porque eu trabalhei 22 anos na área de ferramentaria, e aí no É, final da crise de 2019, de 2009, né, eu saí da empresa que eu estava e aí fui alocado a uma empresa em Brusque. Aí morei um tempo em Brusque, foi um tempo muito proveitoso porque nesse tempo, como a minha casa ficava em Joinville e eu trabalhava em Brusque, e é. a minha família ainda não tinha mudado, então eu aproveitei muito aquele tempo, Valceli, para poder dar muitos cursos da Universidade da Família, né? Porque como eu não estava com a Hum, família à noite, de segunda a sexta, eu saía no é. domingo à noite de casa, né, para dormir Hum, em Brusque, para trabalhar no outro dia de manhã e sim. sexta-feira, quando terminava o expediente, eu retornava para Voltava Joinville. para Então, casa. eu dava curso em Joinville, eu dava curso em Brusque, eu dava curso em Botuverá e dava curso em Itajaí, né? Então, Verdade. tinha 5 grupos, né, durante a semana. Hum. Então, eu aproveitei aquele tempo para poder multiplicar os princípios, né, que Deus tinha dado a nós nas cidades perto, né, É. da região. Então, foi um tempo muito Então, gostoso. você estava falando do missionário. Você não, você é ou se considera um missionário por ter saído com uma missão para Pompeia? Com certeza, o meu registro na Universidade da Família é como missionário.
né? Olha só, não Então, eu sou sabia. registrado como missionário. Então, eu falo isso com muita alegria, né? Porque missionário é aquele que tem uma missão, né? Aquele que Sim, sim. abandonou algo por um propósito, né? Eu gosto muito, Uhum. acho que um dos exemplos de missionário para mim, que era considerado não é um profeta, né? Foi Aham. quando Elias chamou Eliseu. Eu acho muito interessante aquela passagem, né, Valceli? Porque ele chama Eliseu para a escola de profeta. E Eliseu falou assim: só deixa eu me despedir do meu pai. E ele estava com o carro de boi, Uhum. certo? Arando, trabalhando para sua fazenda, digamos assim. E a Bíblia fala que ele Aham. pega, ele desmancha o carro de boi, ele faz daquilo lenha, pega o boi, mata, sacrifica, faz o sacrifício ao Senhor, adora, despede do seu pai. Ou seja, Não tem ele volta para encerrou trás aquele mais. ciclo, ele Uhum. acabou com aquele ciclo. Assim, a partir de hoje, eu não volto mais atrás, né? Eu não volto mais ao que Aham. eu era. Agora é o meu outro destino. Por isso que quando ele está lá com Elias, ele falou assim: não, pode ir. Ele falou assim: nem, não te largarei, Tem para não te onde vai. deixarei. Ou seja, porque eu já deixei tudo para trás. O meu foco é esse, né? Então eu acho que o missionário é muito isso, né, Valceli? Ele realmente ele abandona algo que era Uhum. significativo para a vida dele e ele vai para um outro propósito, né? E é muito, eu acho muito honroso, né? Para mim, por exemplo, a profissão mais linda, não que as outras não sejam, né? Por favor, eu acho que todos eles Uhum. são importantes, mas o pastor, para mim, eu acho que é algo que tem um significado, um peso muito grande, muito especial. Acho que o pastor é algo assim, é cuidar de vidas, é pastorear vidas, é sentir o cheiro Então, das suas mas ovelhas. hoje perdeu muito isso. Hoje a gente tem os televangelistas, hoje a gente tem um pessoal que está pastoreando por conta de recurso financeiro, a gente tem igrejas que são abertas por conta de divisão, de contendas, e o pastorado em si, ele acabou perdendo esse peso que você fala, que eu também concordo plenamente com você. O cara que é pastor de vida, pastor de alma, aquele que se doa, meu, é fadigante, mas a gente tem aquela gana, você quer ir atrás. Mas perdeu esse foco, né? Como é que você faz para lidar com isso hoje? Eu tenho o privilégio, né, Valceli, de, como missionário dentro da Universidade da Família, poder viajar o Brasil inteiro. Então, eu já tive o privilégio de estar em todos os 27 estados e o Distrito Federal, né? Verdade. Olha que legal. E, e aí, uma das coisas que eu tenho percebido, porque realmente, né, a mídia, como a mídia fala, é muito acessível, então tem essa imagem negativa. Mas eu posso dizer para você com muita certeza, com muita convicção, que tem muito mais pastores apaixonados que se doam, que Oh, fazem, do rapaz. que pastores que não exercitam de uma forma Olha plena. só. Então, eu acho também que aqueles que não fazem nunca vão poder desmerecer quem faz. Porque quem vai Sim, sim. reconhecer, né, quem vai reconhecer o nosso trabalho, seja como pastor, como missionário, ou como diácono, como qualquer outra Líder, profissão, né? é o Senhor. Afinal de contas, né, eu gosto muito de usar o exemplo de Jesus Cristo e de Paulo, Valceli. Por quê? Porque Paulo fala assim, né, o que o olho não viu, o coração não sentiu, certo? O que a mente não pensou é o que Deus tem preparado Tem para os seus. preparado. E Paulo viu isso em partes e já chegou a dizer assim: porque para mim o morrer é ganho, o viver é lucro, porque para mim o melhor é estar com Cristo. Agora Sim. você imagina Jesus. Jesus não conheceu em parte, Jesus conheceu na plenitude, porque ele veio de lá, né, Valceli? Ele desceu do Sim. céu, ele se fez homem. E aí você vê que Jesus não se importa com nada aqui a não ser pessoas. Uhum. Certo? Uhum. Uhum. O Sim, ministério sim, de sim. Jesus Cristo foi de pessoas. Ele não construiu um legado no Tá. sentido de riquezas, de bens, de propriedades. Pelo Não contrário, deixou nasceu numa herança manjedoura, teve que sair financeira. corrido para o Egito, teve que voltar para cá, ainda chegou a dizer assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Então, ou seja, a gente percebe que em toda a jornada de Jesus, ele estava querendo fazer aquilo que agradava ao Pai. E quando eu e você Sim. recebemos Jesus como, a Bíblia fala, como Senhor e Salvador,
Ou seja, a partir do momento que eu reconheço Jesus como Filho de Deus, que ele morreu, que ele ressuscitou, e ele é o único caminho, porque ele é, independente de eu aceitar ou não, ele é. Ele não vai deixar de Sim. ser quem ele é por causa da minha posição. Sim. Mas a partir do momento que eu reconheço isso, arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida para Jesus, a partir deste momento eu morri para o mundo. Por isso que é o batismo, o sacramento. Né? O que é o Sim. batismo? Então é uma imersão. Você imerge na água, certo? Cobre o corpo inteiro e volta, ok? Dizendo assim, agora eu morri para o mundo e eu nasci para Deus. Nasci. Certo? Exato. Então, ou seja, a partir de agora, o meu foco é lá, né? Eu quero agradar ao Pai, né? Eu quero fazer aquilo que é vontade. E o contexto de família que você está fazendo, a partir do momento que você está falando essas lives, fazendo essas lives, né? A partir do Sim, momento sim. que nós, como homens, e as mulheres também como mulheres, decidem no seu coração seguir a Cristo Jesus, independente de, com certeza, Ele vai nos dar sabedoria, porque Ele deixou a sua palavra para nós, Ele deixou o Espírito Santo, Ele fala assim, importa que eu vá, para que o Espírito Santo venha, e Ele vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo, Pecado. certo? E ainda ele fala assim, Ele vos fará lembrar, o Espírito Santo estará convosco todos os dias, ou seja, Ele não nos deixou só. Então, a partir do momento que eu tenho essa convicção no meu coração, aí você está disposto a fazer tudo para Ele. Porque esse é o foco. O problema é que Abandona nós tudo, nascemos larga aqui. tudo. O problema é que nós nascemos aqui e nós somos, de uma certa forma, né, Voceli, meio agarrado aqui, né? Meio assim, sabe? Por quê? Porque É a bom gente. ficar no mundo, coisas boas, prazerosas. E Deus fez isso para nós. Né? E não Sim. é ruim mesmo. Né? Por isso que a Bíblia fala assim: e morreu farto de dias. Né? E tal, e viveu em boa velhice. Né? Então viver aqui é bom. Agora, o que faz aqui ser bom não é o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. Eu acho que uma das coisas que move a gente é ter um propósito. Por isso que eu Sim. amo a Universidade da Família, entendeu, Voceli? Por isso que eu Olha amo que trabalhar, legal. eu amava lá em Joinville como líder voluntário, já era apaixonado pela Universidade da Família, mas eu acho que o propósito que a UDF tem como instituição de ajudar as igrejas a fortalecer, a restaurar casamento, o papel do homem, o papel da mulher, as finanças, os jovens, certo? As crianças, os adolescentes. Então, eu acho que esse papel da UDF, né, resgatar a identidade, é algo que é um propósito para mim que é muito rico, Que sabe? E legal, né? Deus nos deu, né, através da vida do seu Jorge e Dona Márcia, certo? Assim, o processo como nesses 28 anos do DF para ajudar as igrejas, que é um negócio fantástico, sabe? Nossa, eu sou suspeito de Me diga falar, uma você coisa, também conhece, né? mas me diga uma coisa, como é que foi teu primeiro contato com o DF? Você ainda se lembra? Como é que foi? Primeira vez que você Ai, pegou, fez um curso? não tem como não lembrar, né, Valceli? Porque as coisas boas, né, é difícil você esquecer, né? E a gente, eu com a Gladys fizemos em 2002 o curso de Casados para Sempre. Na época nós estávamos 6 anos Ah, casados. tá. E aí nós fizemos o curso do Casados para Sempre. Lembro até hoje o líder, né? Foi o Neemias e a Lídia, lá de Joinville, É. Santa Catarina. E o curso foi muito bom para nós, no sentido de ser aquele curso de nos dar direcionamento, ajudar a resolver algumas coisas, né? Porque como a gente não estava passando por problemas no casamento, então ele não foi um curso aquele confrontador, que, sabe? Ele Hum. foi orientador, ele foi dizendo assim, Ah, eu posso sim. melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, porque eu sempre digo assim, né? Você não precisa estar com o seu casamento quase quebrado para fazer o casado ou fazer o Lógico, aliança. lógico não. Você pode dar um É. upgrade, certo? Você não Sim, vai sim. deixar as coisas Qualquer um dos estragarem cursos da porque, né? UDF não é um homem que É, está em pecado, aquele cara que é pecador, está no lamaçal do pecado, que não vai, que não não. precisa fazer. Pelo contrário, né? É que nem carro, né? Se você faz uma manutenção periódica no seu carro, ele dificilmente Hum, vai te dar alguma surpresa de uma quebra de é. alguma coisa que vai te dar um grande Nossa, um ótimo prejuízo. Porque exemplo. Um ótimo exemplo. cada 10 mil quilômetros você faz uma revisão, você troca o óleo, vê isso, vê aquilo, troca a correia dentada, vê como é que está o disco de freio, vê como está a suspensão, pá, pá, pá. É. Então, você vai gastar sempre aquele valor lá, ok? E Uhum. dificilmente vai ter, né, uma surpresa. Uma Assim também é na surpresa, nossa vida, né? Eu gosto muito do Aham. texto de Provérbios 19, 27, que fala assim, né? Filho, se você parar de aprender, logo esquece o que já sabe, né?
Então, nós precisamos continuar aprendendo, né? E É abraço ao verdade. Júlio aí, a Valesca. Vale. Tem um monte de gente que entrou aí, Botucatu. Eu vi a tua esposa Gleide também. Minha esposa está aí Isso. também. Né? Que legal. Marcos, e depois, você veio de Joinville, mas passou por Brusque, etc e tal. E como é que você chegou aqui em Marília, em Pompeia, especificamente? Só tem uma palavra de 4 letras que justifica isso. Deus. Não, por que que eu digo isso, né? Primeiro porque nós não tínhamos nenhum contato aqui, além, Valceli, do que é normal de um líder de grupo, que manda os relatórios semanais, que solicita certificado, que faz pedido de material. Nós não tínhamos ninguém de conhecido aqui. Ah, Marcos conhece, né, tal pessoa? Não. E eu era apaixonado pela minha profissão, né, Valceli? Eu sou formado em mecânica, eu trabalhei 22 anos na área de ferramentaria, na confecção de moldes e ferramentas de corte e repuxo, dispositivo de usinagem, né? Ah, Estudei 7 anos no Senai, fiz curso de torneiro, fresador, pneumática, oh, ferramenteiro, fiz um monte de curso do Senai, era ah, apaixonado pela ah. minha profissão. Então, literalmente assim, eu passei por 2 anos no processo, né, Valceli, porque eu não queria, né, largar a minha profissão, eu achava que eu Ah, poderia continuar como voluntário, né, trabalhando como hum, voluntário lá, estava muito feliz, né, a gente dava 3, 4 grupos por semana, eu com a minha esposa, a Gladys, né? E éramos muito gratos ao Senhor, muito gratos ao DF, porque eu sempre digo assim, Valceli, a minha vida, o meu pai era cristão, eu nasci num lar cristão, né? O meu pai, ah, tá. ele Já teve tem uma uma vida história. radicalmente transformada por Deus, né? Meu pai era um cara que bebia muito. Hum. Meu pai era um pai que agredia minha mãe. Eu não vi isso, né? Eu não passei por isso, porque quando eu nasci, meu pai já tinha entregue a sua vida para Jesus. Ah, Então tá. a vida dele foi toda transformada nesse processo, né? Acho que uns 5, 10 anos Ah, antes de eu nascer. E aí a vida dele transformada, ele não queria mais que os seus filhos, não queria que os seus filhos vivessem o que ele vivia. Então meu pai era um cara assim determinado e todos os dias nós tínhamos devocionais, né, o culto doméstico, nós acordávamos 4 horas da manhã, 7 filhos, ia tudo para a sala, 15 minutos de joelho, era 2, 3 hinos da harpa, lição bíblica da escola verdade. bíblica dominical, né, Ah. e não tinha muita opção, né, ou você vinha no bem ou não vinha no pau, né. É, daí já entrava É, na disciplina. porque na verdade assim, os pais sabem, né? Eu acho que a paternidade ela tem que ser intencional. Não estou dizendo para você fazer da mesma forma, né? São diferentes. Mas hoje os pais falam Não, assim, ah, pode meu filho fazer da não... mesma forma, mas com outra metodologia, Isso, né? entendeu? Tem que se educar hoje em dia. Tem que se educar. Eu acho que o princípio de você aplicar os princípios da palavra de Deus é fantástico, né? Eu acho que eu sou muito grato a Deus, meu pai. Meu pai orou muito tempo para que eu tivesse uma conversão, né? E na época, lá Hum. no Sul, estava muito forte o cantor Matos Nascimento, né? Não sei se você lembra dele, Ah, opa, não sei se aqui conheço, também conheci. teve, né? E tal. E Teve, aí tinha aquele teve, Ô teve. Glória e tal, né? E aí nós fomos para um show do Matos Nascimento em Jaraguá do Sul. E aí naquele show do Matos Nascimento eu tive o meu encontro com Deus. Fui chorando de Jaraguá do Sul até Joinville, 40 e poucos quilômetros. Cheguei, eu lembro que eu cheguei meia-noite e pouco, quase 1 hora da manhã em casa. E o que eu queria era bater no quarto do meu pai, né? E poder abraçar e dizer assim, hoje eu tive meu encontro com Deus, né? Até hoje me emociono, Olha que porque bem. Ah, dia 13 de é março de ímpar, né? É ímpar. 1994, né? Então, eu acho que essa Olha, experiência é algo que todos nós precisamos ter, né? O nosso é encontro verdade. real com Cristo. Sabe que Agora, uma, onde que eu uma coisa nasci, que que eu eu sinto cresci? falta é essa data de nascimento, que eu não tenho. Que eu cresci na igreja, fui me convertendo, 16 para 17 anos, mas eu não tenho aquele dia. Levantei minha mão, aceitei Jesus. Eu não tenho esse. Eu acho que eu sinto muito essa alegria que vocês têm de ter um dia, uma data de nascimento em Cristo. É maravilhoso isso. Para mim é muito, eu sempre me emociono nisso porque, na verdade, foi o dia que o meu nome foi escrito no livro da vida, né? Exato. É uma Então, marca. Né? eu lembro daquele texto de Jesus, né? Quando ele manda os discípulos, ele dá o poder para eles curam e fazem tantas coisas lindas para o Senhor Jesus, mas ele fala assim: "Ah, antes vos alegrei de o vosso nome estar escrito no livro da vida."
Então, né, não quer dizer que você não saiba a data, que você não está, lógico que você está, né? Só não lembra a Sim, data sim. porque foi um processo diferente, né? Mas voltando ao assunto, Valceli, eu sou muito grato ao DF porque lá foi onde que eu desenvolvi, digamos assim, o meu dei um upgrade no meu caráter, sabe? Eu fiz depois a gente do casados nós fizemos educação de filhos, né? A minha filha tinha 8 meses quando a gente fez 9 meses quando nós fizemos educação de filhos e foi assim extraordinário, né? Eu sou muito grato. Eu nunca vou poder pagar a Universidade da Família, certo? O valor do curso, sabe, que a gente pratica, né, na Universidade da Família, ele é muito ínfimo, sabe, Sim. Jocelyn? Bom, o Ele é conteúdo é muito maravilhoso. barato, né? O nosso É. curso, eu diria para você que ele é praticamente de graça, certo? Porque a gente só usa o material, cobra o valor do material porque nós precisamos nos manter, né? Uma Sim, estrutura que tem lógico. quase É. 70 funcionários, né? Então, nosso curso para três, eu digo assim, o resultado que teve na minha vida, Valceli, na educação da minha filha, como educação de filhos, a maneira de Deus, que a gente fez uma, depois fizemos segunda, depois começamos a liderar, porque quem mais aprende é o líder. Ou seja, o resultado que isso tem dado, hoje ela vai fazer 18 anos semana que vem, né? Olha só. É impagável. Entendeu, Valceli? Então, então, por isso que eu sou muito grato a Deus pela Universidade da Família. Depois nós fizemos o Crown Finanças em 2003 ou 2004, eu não lembro agora. Aí o É. Crown já foi confrontador, né? O Casados foi instrutivo, o Educação de Filhos foi instrutivo também, porque a minha filha estava Aham. pequenininha, então nos Sim. ajudou a dar os passos, né? Agregou, né? Tão Sim. importantes para a educação dela. E o Crown não, o Crown foi confrontador porque eu estava andando numa rota e a Bíblia era uma outra rota, ok? Então eu fui muito confrontado e aí Deus trabalhou muito lindo na minha vida e depois disso eu com a Gladys ministramos esse curso durante 5 anos, né? Porque a gente queria que Ah, todos você eles ministrava Crown. experimentassem, Ah, antes do Hombridade, né? Eu era bem envolvido com o Crown, né? Ano é. passado até eu fiz o curso do Crown de novo, porque fazia muitos anos que a gente não dava o Crown, né? Ah, é? Então, o Crown. E o Crown, assim, foi porque o Crown trabalha sobre princípios financeiros, sabe? O Howard Dayton, Sim. Não, né, excelente. Eu fiz o curso também. ele Excelente, trabalha excelente. não somente a questão espiritual, no sentido dos princípios bíblicos para as finanças, né, muito além de ofertas e dízimos, mas ele ensina um processo prático paralelo, onde que nós Uhum. podemos ter a liberdade financeira. Exato. Digamos assim, a centralidade do Crown é você ser um bom mordomo daquilo que Deus tem dado. Esse é o É, propósito, né, do Crown. sim. E isso para nós fez muita diferença, porque quando você é mordomo, mordomo é aquela pessoa que ela cuida de tudo, mas ela não é dona de nada, Uhum. certo? Sim. Então esse é o nosso papel. Nós estamos cuidando, porque assim, se Jesus me recolher hoje, o que eu vou levar comigo? Só vou levar comigo aquilo que eu fiz para a eternidade. Sua alma. Sua alma. Certo? Eu posso ser uma pessoa bem pobre, onde eu não tenho nada financeiramente falando, eu posso ser um bilionário, certo? Sim. Eu não vou levar nada comigo além das obras que foram feitas, né, É através para o reino de engraçado, Deus. porque ontem à noite eu preguei na live e tal, eu falei exatamente isso. Falei da preocupação que nós temos que ter com a nossa live. Eu fiz um roadmap com eles lá e falando assim, onde você vai estar daqui 5, 6 anos? Né? Tem que estar preparado para a volta de Jesus. E hoje eu estava com um empresário, fui conversar com ele e o assunto foi exatamente o mesmo. A preocupação com a nossa alma. Porque a gente fica Uhum. tão preocupado com o dia a dia, com troca de carro, com troca de casa, com troca de, né, o Covid agora aí, o coronavírus, todo mundo preocupado com a economia, preocupado do Brasil, dólar subindo e não sei o que, bolsa baixando, e esquece da preocupação com a alma. Uhum. Eu acho que tudo é um equilíbrio também, né? Porque às vezes a gente também fica só focado numa direção, né, Valceli? E é totalmente, Sim, sim. digamos assim, É, displicente, né, com as demais coisas. Então, o equilíbrio é importante, porque a Bíblia fala que o homem de bem também deixa herança para os filhos de seus filhos, né? Então, a gente precisa entender, essa herança não é somente financeira também, ela é financeira, mas também ela é de sim. legado, ela é É moral, ela é espiritual. educacional, ela é da fé, né? Eu gosto muito de um livro da UDF que se chama Grave a Fé no Coração dos Seus Filhos, né? E a fé começa em casa do Mark Home.
que ele fala muito desse princípio, né, de você gravar a fé no coração dos seus filhos. Então, a minha história é um pouquinho disso, e em 2009 eu fiz o Homem ao Máximo, né? E aí o Homem ao Máximo, se o Crown foi confrontador, o Homem ao Máximo foi amassador, né? E dá um socão, né? Foi 12, tá? 12 rounds, né? Que foi pra lona. Só que é interessante, né? Uma das coisas que eu amo é porque quando você é confrontado em amor pela pessoa do Senhor Jesus, através dos homens que Deus coloca na sua vida, esse confronto é para gerar arrependimento e uma nova vida, né? Sim, Lembra, transformação. eu gosto muito da parábola, né? Que Jesus fala do filho pródigo, né? Porque aquele cara, ele quis gastar a sua vida absolutamente, mas quando ele estava lá comendo bolotas de porco, há uma conversão na cabeça dele, há algo que muda a cabeça dele. Ele falou assim, mas peraí, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu errei, eu cometi falhas, por isso que eu gosto muito de um livro nosso, até começamos um grupo ontem, né? Vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem, né? É o nosso próximo, é o nosso próximo. Ó, Isso, apresenta aí que eu não trouxe aqui, né? você não trouxe? Eu Tá não marcado trouxe. para Obrigado por agosto trazer. nosso já. Legal. Já, Ontem foi a já primeira tô. aula nossa, né? Que fala sobre crise, que fala como todos nós passamos por crise, né? E a crise ela é uma oportunidade, a crise é um processo para te preparar para o sucesso, né? Então, tudo como a gente encara, se a gente for encarar a crise no ponto negativo, ela sempre vai ser ameaça, 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 ameaça. Agora, se nós podemos encarar essa crise como uma oportunidade de crescimento, desenvolver algumas áreas para que quando a crise passar a gente esteja pronto, certo? A gente vai ter um grande erro na nossa vida. Então, acho que tudo a gente tem que ter um olhar, né, que a gente precisa. Se a gente fosse olhar para a crise que Jesus passou na cruz, né, muitas pessoas perderam a esperança, certo? Então, Jesus morreu, ele era para ser o rei de Israel, o rei de judeus, né? Estava lá escrito, o rei morreu, certo? Só que ele passou pela crise da morte, ok? Para ter a vida depois. Entende? Então, ou seja, ele passou por aquilo que estava pensando em algo maior. Por isso que ele fala assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Então, ele se submeteu, ele passou pela crise, ele passou por aquela vergonha, ele passou pela morte para que nós pudéssemos ter vida. Então, toda a crise, ela está nos preparando para levar para algo que Deus tem para a gente, né? Sim. Na verdade, o jargão evangélico aí, né? Não estou em crise, estou em Cristo, né? A gente vê muitos adesivos no carro aí, pessoal, mas acaba reclamando, né? Tem muita gente com você que acaba tendo o cara crente, tá na igreja, tá lendo a Bíblia, tá no grupo da hombridade lá, fazendo os cursos, fazendo o currículo, mas o cara só choraminga, o cara só reclama, e você fala de novo, fala mais uma vez, fala uma terceira vez. O que você faz com um sujeito desse? Eu acho que uma das coisas importantes, né? A Bíblia fala assim, é melhor ser dois do que um. Então, quando essa pessoa está desse jeito, é um momento de a gente colocar o ombro embaixo e dizer assim, não, cara, vamos olhar para outra perspectiva. Nós temos um privilégio muito grande aqui, sabe, você ali, de caminhar com o seu Jorge, né? E o seu Jorge sempre fala que a crise, ela no caractere que é chinês, o caractere que é chinês, ele reflete ameaças versus oportunidade. E o seu Jorge sempre trabalha no quesito de ser uma oportunidade. Então, em todo tempo, ele olha, então nós vamos sair mais forte da crise. Ele fala, né, que ele é presidente aqui da Jato, né, Máquinas Agrícolas, né, ele foi presidente muitos anos, agora não é mais, mas faz parte do conselho, né? E ele fala assim que toda crise a Jato saiu mais forte. Por quê? É interessante, né? Porque o pai dele, quando estava no final da vida, ele falou assim pro filho, para ele, né? Falou assim, o pai dele foi um homem muito bem sucedido, né? Veio para cá sem nada e construiu uma fábrica e se tornou um homem bem importante, né, no Brasil, né? Sim. E aí ele fala assim, filho, eu estou indo. Ele faleceu com 99 anos, né? Meu Deus. E aí ele falou assim, filho, invista em vidas, porque o pai está indo e o pai não está levando nada, certo? Então, ou seja, quando a gente investe em vidas,
E foi tão interessante isso, porque quando o Sr. Jorge fez 65 anos, fizeram uma festa de aniversário para eles, e também para ele também uma despedida da Jato, tal, né, como presidente, né, por mais de 20 anos, tal. E aí um dos filhos dele falou um negócio que eu nunca esqueci mais, né? O filho dele falou assim: quando você planta milho, você vai colher milho. Quando você planta laranja, você vai colher laranja, né? Quando você planta Sim, soja, você vai colher soja, certo? Né? E Deus automaticamente. multiplica e tal, e aí você tem que pulverizar para que os bichos não comem. Ele quis fazer Analogia. tipo assim, uma analogia com a jato, né? Aquela coisa toda, Aham. né? Pulverização, máquina de pulverizar e tal, tal, tal. Só que ele falou um negócio, cara, bem interessante, né? Que é verdade. Ele falou, quando você investe em vidas, você não sabe o que vai acontecer. Você pode gerar um Billy Graham, você pode gerar uma Cortemban, certo? Você pode gerar tantos É homens de verdade. Deus que têm feito diferença, entende? É verdade. É Então, por isso verdade. que semear em vida, e mesmo que essa pessoa esteja voltada para o negativo, voltando para a sua pergunta, Deus é aquele cara que transforma as coisas negativas, e você vai ver isso no curso dos vencedores, certo? Em coisas positivas. Se você olhasse para José, que foi governador do Egito, que era um cara com sonhos, um cara cheio de projetos, um cara, né, que era correto, né? Foi o único irmão que não concordava com as falcatruas dos outros irmãos, né? E dedurava o pai, certo? Mas de É, repente você diz assim, poxa, o cara agora é escravo. Acabou-se para ele, é. certo? Acabou o tempo. Eu li um livro bem interessante, né, da Universidade da Família que fala como lidar na diversidade. E o Ross Newman, ele fala sobre a vida de José, né? Ele olha pela perspectiva da cisterna de José. Hum, Então você olha para aquele cara cheio de sonhos, filho da mulher que Jacó amava, filho de Raquel, certo? Então ele tinha um significado especial, era a é mulher que Jacó diferenciado. amava, era o É. primogênito de Raquel. Depois de muitos anos ela concebeu. Então ele era aquele filho querido, né? E de repente ele é vendido como escravo e para o pai ele tinha morrido. Aí ele passa aquela história, o Ross Newman, é interessante que ele conta nesse livro, dizendo que o período que ele ficou na prisão, depois que ele recusou deitar com a mulher Hum, de Potifar, a história fala, pela pesquisa 2 dele, que anos, ele mais ficou ou em torno menos. de 10 anos na prisão. 10 anos? É. 10 anos, porque ele ficou 2 anos depois da revelação do sonho, Ah, é verdade, é verdade. Não fala o tempo entendeu? anterior, né? A gente não Fora a o gente tempo presume anterior. que tenha Então, sido. pelas pesquisas, ele não tem como afirmar, ele fala, mas pelas Ah, pesquisas que ele fez, ele provavelmente deva ter ficado na prisão em torno de 10 anos. Ok? rapaz. Então, ou seja, você olha por essa perspectiva, você assim, poxa, acabou-se. O cara vai morrer na prisão, vai ser chefinho da prisão lá e acabou. E acabou. Só que para Deus, Deus é perito em tornar as coisas ruins em coisas boas, né? E de repente Sempre. ele sai lá da prisão e se torna, não sendo egípcio, não sendo da linhagem faraônica, né? Não tendo, digamos assim, um pedigree, Não teve né? um QI. Não tendo QI, quem indica, né? Certo? E ele se torna o segundo homem mais importante. E aí ele fala para os irmãos dele, né, quando ele se revela, ele fala assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em Do bem. mal em bem. Então a gente precisa entender que toda essa crise que a gente está passando, Deus nunca termina algo de forma negativa, É Valceli. verdade. Deus É nunca verdade. começa e nem termina coisas da forma negativa. Certo? Você pode Sim. passar pela aprovação, ele fala assim, se tiveres no vale, estarei contigo, né? É. Então ele sempre vai mencionar isso na palavra. Quando Paulo estava desesperado, que ele estava sem nada, sem ninguém, Deus se revela a ele na prisão assim, ó, não tenha medo, você vai chegar perante César. É verdade. Entendeu? Então, Paulo se agarrou naquilo que Deus diz. O problema é que muitas vezes as pessoas dão mais voz a que as pessoas dizem do que ao que Deus diz. Entende? Sim. Então Deus, ele vai cumprir a promessa que ele nos fez. Ele vai estar conosco. Ele não diz em nenhum momento, Deus é muito realista.
Deus não é aquele cara no sentido motivacional, que vai dar tudo certo, pensamento positivo, né, e tal. Não, ele fala assim, você vai passar por aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Ô Se Marcos, passares pela prova, estarei contigo. Se passares pelo se, mar, não te submergirão, entendeu? Então, se você lembrasse agora, ou se eu pedisse para você lembrar de uma crise que um homem, de um dos grupos que você participou, milhões de grupos aí que você tem no teu histórico, um testemunho assim, um cara que estava lá como José, preso na cadeia, no fundo do poço, e de repente ele começa a fazer o curso, seja qual deles do currículo todo aí, desses 10 cursos que nós temos, né? E de repente e hoje ele pode falar assim, cara, eu estava lá e você lembra de pelo menos um? tem uma até que aconteceu essa semana, né? Que a gente ficou Olha que legal. muito grato a Deus, assim, né? O casal estava 7 anos divorciado, Meu né? Deus. 7 anos divorciado. E aí eles estavam orando, né? Por essa questão, as pessoas amigas estavam orando por ele e ele foi fazer o curso, foi convidado por alguém, fez o curso do Homem ao Máximo, né? E a esposa também foi fazer o Mulher Única. E para simplificar a história, né? Os dois voltaram, reativaram a Meu aliança do Deus. casamento, casaram de novo. Ou seja, não tem nada que possa impedir o agir de Deus, né? Também eu conheço uma pessoa muito legal, assim, um testemunho que eu até fiz uma live com ele, que o pai dele adulterou, Hum. certo? E ele já era um homem, e quando ele descobriu que o pai dele tinha traído a mãe dele, ele ficou indignado. E falou assim, o meu Imagina. pai morreu para mim, o meu pai não existe mais para mim. E ele Nossa. saiu da cidade que morava e foi morar para outra cidade longe, certo? 3 horas de voo. 2, 3 horas de voo, É, ok? bastante. E aí ele foi morar para lá e ele enterrou o pai dele, no sentido de É, enterrar dentro do sim. coração, né? E É. aí passou-se 10 anos sem falar. O pai dele, quando foi visitar ele na cidade, ele saiu, ele foi embora. Ele não ficou na cidade, nem viu. Fazia 10 anos que não viu o pai dele. E quando ele foi fazer o curso do Meu Máximo, que chega na lição do perdão, Valceli, foi Hum. muito impactante. Primeiro porque Deus falou assim, você precisa pedir perdão para sua esposa. E aí ele parou, ele conta assim que ele parou no acostamento e ele não conseguia mais dirigir, ele ficou só chorando ali. Certo? E aí ele falou assim, né? Eu vou ficar um tempo aqui também, porque quando eu chegar em casa, Deus estava falando para liberar o perdão para a esposa, É, né? ela vai estar dormindo. Ela vai estar dormindo, mas pela surpresa dele, ele chegou em casa, ela estava acordada, sentada no sofá esperando ele. Nossa, Deus. Entendeu? Então aí ele foi lá, ele pediu perdão para ela, ele contou a história que Deus tinha ministrado no coração dele através da pessoa do Aham. Espírito Santo. É. E aí a vontade dele era tão grande que ele falou assim, a minha vontade era sair do curso e ir para a cidade do meu pai e liberar o perdão do meu pai. Só que era Meu muito Deus. longe e despendia É, muita grana para ir visitar o pai. Daí ele ligou no outro dia para o imagina. pai dele, tal, e marcou para o final do ano. Quando eles chegam lá, aquela traição do pai, a criança já estava com 10 anos de idade. Nossa, Deus. E o pai tinha mudado da cidade, tinha ido para outra cidade, e ele conversa com os irmãos, eu quero com meu pai, tal, quero conversar com meu pai. Mas, irmão, peraí, tu quer conversar com o pai? Nunca mais quis conversar com o pai, aquela coisa toda. Para É. simplificar a história, Valceli, ele chega lá, faz a reunião, leva os irmãos junto com ele, libera o perdão para o pai, um negócio assim extraordinário, certo? E aí desencadeia os outros irmãos dele liberando perdão para o pai. Meu Eles pegam o Deus. filho que não é da aliança do casamento do pai dele, trazem o filho, Ah, cercam o filho, trazem ele. É um negócio assim que é só Deus para fazer. oh E aí Jesus. ele fala que antes disso, você vê, a vida financeira dele não funcionava, o relacionamento dele não funcionava, Tudo nada preso. funcionava. Ele falou assim, Marcos, Tudo parece preso. que destravou no mundo espiritual e Certeza. nós Parece não, deslanchamos certeza. financeiramente, nós deslanchamos emocionalmente, nós deslanchamos também no sentido emocional, né? Então Oh, foi um meu dos Deus. testemunhos muito marcantes. Um outro testemunho também que eu lembro do Mulher Única, certo? É. Que é muito legal esse testemunho, sabe? Essa mulher não era cristã e ela fez o curso do Mulher Única, sabe, Voceli? E aí ela tinha 3 casas de prostituição. Ela tinha uma em Ah Joinville e lá. tinha 2 casas de prostituição em Balneário Camboriú, É. certo?
E aí Ai, ela foi fazer o curso do Mulher Única e aí ela entregou a sua vida para Jesus. E ela meu falou assim, peraí, Deus do eu não posso céu. mais ter esse tipo, esse estilo de vida, esse estilo de trabalho, esse estilo de Aham. business, né? E aí ela fecha as Trabalho, três, né? ela fecha as três casas de prostituição. E Meu ainda é um Deus. detalhe, ela rejeita, naquela época, eu estou falando há uns 10 anos atrás, ela rejeitou 20 mil de aluguel por mês do estabelecimento, porque o cara queria continuar o empreendimento. Falou, não, onde abundou o pecado, não vai mais abundar o pecado. Vai mudar a graça do Senhor. Meu Então, Deus, é essas glória. coisas, sabe, você lê que nos movem. Né? Essa semana a gente recebeu um Ah, testemunho de uma mulher também bem interessante, que ela foi abusada quando ela era criança, e esse cara ah, pegava ela aqui pelo pescoço, sabe? Assim, no sentido de fazer carinho no pescoço e tal, ah, e aquela situação. E aquela ela coisa. casou e cada vez que o marido ia tocar no pescoço dela, ela não deixava tocar no pescoço dela, porque O trazia, trauma. era o gatilho para trazer a É, lembrança daquela situação que ela tinha passado. E aí Deus trouxe a luz para ela e ela libera o perdão em prantos, em choros para diante do Senhor esse cara. E o meu Senhor Deus. resgata a identidade dela na lição da singularidade. E aí ela chega em casa, ela compartilha isso com o marido, sabe? E ela está vivendo um novo tempo, Olha só. sabe, de vida, onde, digamos assim, não tem mais reserva. Ela consegue agora se entregar de uma forma completa para o marido Aham, sem aham. receio, porque a história está lá, a cicatriz está Sim, lá, mas sim, não sim, gera sim. mais dor, porque a Bíblia fala que Exato. Jesus levou sobre si todas as nossas dores. E Olha é isso só. que eu acho muito lindo no currículo Hombridade e Mulher Única, porque o líder não precisa fazer nada no sentido de transformação. Quem faz é o Espírito Santo. Quem pagou o Sim, preço é Jesus. O pastor Zé sim. Maria sempre falava, né? Disse, meu, pastor Zé, está cansado? Eu cansado do quê? Eu não fiz nada. Quem fez foi o Jesus. Então, essa é a coisa linda, né? Que não traz a responsabilidade da transformação para a gente, até porque a gente não transforma ninguém, Valceli. A É gente só verdade. apresenta a pessoa a Jesus, a gente só leva ela a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Ela só precisa confessar a sua dor, entregar a sua dor, reconhecer a sua dor e colocar para Jesus, certo? E é tão simples que parece que às vezes as pessoas não acreditam, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo, Valceli, É, quando o diga aí. povo pecou, certo? É, Que Deus mandou aquela praga, que mandou as cobras, certo? sim, sim. E aí as É. pessoas eram picadas das Que cobras, olhar e para. Aham. aí Deus fala assim, faz uma serpente de bronze, Isso. coloca, né, numa cruz, e aquele que olhar para a serpente será curado. Agora Sim. você lendo a história do povo de Israel, imagina quando falando para ele assim, não, só tem que olhar para a serpente. Ah, para, não, para, olhar para a serpente e vai, certo? Mas é muito simples, não, isso aí não funciona. Mas tem dentre aqueles que ouvem, tem aqueles que são acompanhados da fé, né? Sim. Então, quando receberam, acompanhou da fé e ele foi, olhou para a serpente e foi curado. E aquele que foi curado falou assim: eu estava morto e agora sou vivo, certo? E a mesma coisa através de Cristo Jesus, né, Valceli? Por quê? Porque a pessoa estava condenada, raciocina comigo, ela estava condenada, ele estava aqui na porta do Sim. inferno. Aí ele olha para Tá Jesus picado e de fala cobra. assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meu Ele pega Deus. lá o Jesus Airlines da porta do inferno e vai direto para o paraíso, certo? Meu, são Simplesmente por mistérios reconhecer. da Isso é palavra. graça, É verdade. entendeu? É verdade. Então, o que a gente faz com o currículo CMN Hombridade? A gente quer ajudar os homens a serem homens como Cristo Jesus, certo? A Sim. morrer para si mesmo e viver para Cristo Jesus. E ele já pagou o maior preço. Então eu só preciso agora estar atento aos princípios que ele nos ensinou para que nós Uhum. possamos ter uma vida plena em Cristo Jesus. Sim. Então é muito simples, mas ao mesmo tempo se torna um pouco complexo. Por quê? Porque eu deixo o fluxo do mundo para ter o fluxo de Cristo. Então, aquilo que Deus exige de nós, para que nós possamos ter uma vida plena. Ok? Então, é isso que a gente quer ensinar os homens, né, no currículo. Nós temos vários cursos, né? Você já conhece, né? Temos homens fortes em tempos difíceis, temos coragem, né? Temos poder do potencial, temos comunicação, sexo e dinheiro, temos, né, homem de verdade,
né? Temos o Tesouro, estou dando um curso do Tesouro, que curso fantástico, Homem ao Máximo, né? Tem vários cursos aí, os vencedores que você apresentou, tem integridade sexual, porque é um discipulado com os homens para que eles possam crescer, desenvolver e chegar lá. É isso que a gente quer. Marcos, Em vez de eu acusar os homens, a gente quer ajudar. me fala uma coisa, como que é a disciplina do curso? Como que é o dia a dia? Porque a gente tem uma reunião por semana, e daí você dá a lição, tem um momento lá, toda a dinâmica do curso. Eu não gosto de ficar falando muito da dinâmica, para deixar o pessoal curioso, né? Mas daí a gente tem a nossa dinâmica e tudo mais, tem um momento do lanchinho e tal, mas, e depois no dia seguinte? Como que é o teu dia a dia com eles, com esses homens? Eles te buscam, ele procura, ele manda o WhatsApp, ele fala, poxa, eu preciso tomar um café com você. Eu estou falando desse homem, aquele lá que mora em Manaus, que você visitou, aquele líder que você treinou lá em Joinville, como é que ele faz para ter esse contato no dia a dia? Eu acho que uma das coisas legais da UDF, viu, Valceli, é que nós não somos, digamos, nós não ensinamos a teologia sistemática, que ela é ensinada no curso de teologia, né? Você vai para um curso de teologia, você vai estudar teologia sistemática. A UDF, ela trabalha em paralelo a isso, certo? Com a teologia prática. Então, ou seja, nós queremos ajudar esse homem a colocar em prática aquilo. Então, você é confrontado para gerar o arrependimento, gerar o conserto, gerar a restauração, ensinar. E agora nós vamos ombrear com essa pessoa, certo? Para essa pessoa poder desenvolver e crescer. Então, além do curso, uma das coisas, esse ano não tenho feito, né, por causa do coronavírus, né? Mas desde o ano passado eu tenho feito um negócio que é chamado de tomar café com homem, certo? O que é isso? Cara, vamos tomar um café junto? Aí a gente vai no posto de gasolina, a gente vai numa lanchonete, a gente vai em algum lugar para tomar. E aí, Valceli, como é que você tá? Certo? Uma das coisas que a gente gosta de fazer no curso também é trazer também a questão de tomar um café com os seus participantes, certo? Durante as 12 semanas de curso, 13 semanas de curso, pô, vamos tomar um café comigo? Ó, semana que vem eu quero tomar café com você, certo? Eu acho que esse caminhar junto, sabe, Valceli? E nós sentimos falta disso. O homem gosta de se relacionar, o homem gosta de tomar um café, o homem gosta de comer um churrasco, comer um peixe, pescar. Então, eu creio, Valceli, que o ministério de homem, primeiro ele vem para resgatar o papel do homem como homem, a hombridade do homem. Uma outra coisa também que eu acho muito legal é trazer propósito para a vida do homem. Agora, semana retrasada, né, eu tenho um amigo lá no Sul, que ele está fazendo um negócio que é o meu sonho com o ministério de homens, ajudar as igrejas. O que ele fez? Então, esses homens estão sendo discipulados através do currículo. Então, Deus está tratando eles, cuidando deles, preparando eles através dos princípios, porque você que já fez o curso sabe que é tudo baseado nas escrituras sagradas. Sim, sim. Só que agora esse cara está sendo curado, está sendo transformado, está sendo ensinado a como ombrear, a como fazer, a ser um pai melhor, a ser um marido melhor, a ser um homem melhor, assim como as mulheres também, né? Certo? Sim. Só que agora ele precisa produzir. E isso é uma das coisas que eu acho muito legal, sabe, Valceli? Esse cara pegou os homens e eles compraram material junto e foram para a casa de uma senhora, pintaram a casa, pintaram as portas, reformaram os banheiros. Uma mulher que não podia fazer as coisas. Olha então, só. esses homens... Porque hoje a gente não pode fazer aquilo que fazia na igreja primitiva, né, Valceli? De vender os seus bens, deitar aos pés dos apóstolos. Mas imagina assim, você pega uma igreja que tem lá seus 30, 40, 50 homens, dentro desses homens tem o pedreiro, tem o eletricista, tem o encanador, tem o cara que de repente tem uma loja de imóveis, tem o cara que tem um material de construção, tem o cara que é advogado, tem o cara que é médico. Todo mundo sabe. Por exemplo, o cara não sabe bater um prego, mas ele sabe empurrar uma madeira lá para cima, né? É interessante que nesse livro aqui do Tesouro, ele fala assim, ó, que você não compra um produto de alguém, você faz amigos. Certo? E uma vez foi interessante, quando eu fiz a primeira vez o curso, né? Até hoje eu compro bolsas de viagem com um casal de amigos nossos lá do Sul. Daí ela falou uma vez para mim, a esposa dele, falou assim, poxa, Marcos, você mora em São Paulo, você compra a mala mais barata, você pode conseguir mala mais... Por que você não compra lá? Eu falei, não, é que eu não compro bolsa numa loja, eu compro bolsa de um amigo. Certo? Isso mesmo. Então, ou seja, quando você constrói amigos... Venda é relacionamento. O que você faz... A minha esposa sofreu um acidente, né, no começo desse ano e quebrou o calcanhar, né?
3 lugares, aí colocou 7 parafusos, colocou placa, então o nosso Corona foi um pouquinho antes, né? E aí o que acontece? Na hora eu liguei para um médico amigo meu, que eu fiz amizade no currículo Hombridade, falei, cara, tá acontecendo assim, o seguinte, o que eu faço? Falei assim, não, Marco, vem para Marília, eu moro em Pompeia, né? Marília tem aqui tem mais recursos, tal. Ó, eu tô terminando o meu grupo aqui, terminando o grupo, eu vou aí no hospital, certo? Ó, fala com esse médico, fala com esse aqui, fala com esse aqui. Então, ou seja, esse cara foi o anjo de Deus na minha vida naquele momento. Estive morto, estive preso e fosse me visitar. Estive doente e fosse me ver, entendeu? Estava sem comida e você... Então, é isso que a gente... Por isso que é Christian Men's Network, é rede de homens cristãos. É formar essa rede. Então, o que eu posso servir com ele? Eu não sou médico, mas quando ele precisar de ajuda, alguma coisa, eu vou ajudar ele também. E aí você cria essa rede de homens que ajudam um ao outro. É o corpo de Cristo. Entendeu? Então, essa, digamos assim, Valceli, é um dos propósitos. Você trata o coração desse homem, restaurando a hombridade, resgatando o papel dele como sacerdote do lar, ensinando ele a ombrear para que ele seja produtivo para o reino de Deus, para a sua família e para a sociedade no todo. Porque a Bíblia fala aqui em Efésios que nós fomos salvos para fazer as boas obras. A Bíblia fala assim, não nos cansemos de fazer o bem. Certo? Sim. Agora, tu imagina assim, se você constrói isso na sua igreja. Eu gostei muito de um livro que eu li que se chama Homens Além do Churrasco e Futebol. E ele fala dessa estrutura, sabe? Do ministério de homens servindo a igreja, como sendo o cerne do ministério da igreja, certo? Então, tu imagina assim, se você tem uma igreja e as mulheres aí vão fazer um evento, certo? Vamos fazer lá um chá de mulheres. Chega os homens para líder das mulheres e fala assim, o que nós, como ministério de homens, podemos servir vocês? Poxa, precisa montar a mesa, precisa construir aquele palco, precisa fazer não sei o quê, precisa gente no estacionamento, precisa que nós estamos aqui para servir. Chega o departamento infantil, vai fazer uma festa lá, beleza. O que o Ministério de Homem pode servir você? Chega, sabe? Então, é isso que a gente gostaria. Entendeu? Esse é o nosso sonho. Então, tratar do coração, tratar das mazelas, cuidar, preparar esse cara para que ele seja um bom marido, um bom pai, um bom homem e produtivo para o reino de Deus. Poxa, que legal, que legal. Olha, cara, já são 11 horas da noite, Marco. 11 horas já. Daqui a pouco o Instagram já derruba a gente. Mas eu quero que você falou tanta coisa, já deu tanto conselho, já orientou tanto a gente aí, né? Já apresentou o currículo Hombridade. Mas se você pudesse falar uma palavra para os homens que estão nos assistindo e para as esposas que estão nos assistindo, as mulheres. A minha esposa também é da Mulher Única, né? A gente está no mesmo currículo. Ela também vai dar o Homens Fortes aí também, em tempos difíceis. Vencedores. Ela vai dar esse... Vencedores nunca... ela vai dar esse curso também em agosto. Agora, que palavra você daria para a gente, homens e mulheres aí? Eu diria o seguinte, uma coisa que eu queria, nunca desista. Certo? A pior coisa da vida da gente não é falhar. A pior coisa da vida da gente é desistir. Então, nós todos falhamos. Nós todos erramos. Mas não é um momento de você ficar preso ao que você fez errado ou que você deixou de fazer. Mas é a hora de assim, Deus, o que eu preciso aprender com isso? Paulo fala assim, ó, deixando as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Então, tanto você que é homem, não desista. Você vai ser o melhor pai, você vai ser o melhor marido, você vai ser o melhor profissional. Use a crise para promover você, para você crescer. Aproveite o tempo que você tem. Agora, uma coisa importante, você, homem, precisa buscar primeiro a presença do Senhor Jesus. Você precisa ler a palavra de Deus. Ela é o pão da vida, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu gostaria muito que você também, homem, deixasse a preguiça de ler de lado e busque ler bons livros. O Edin Cole fala nesse livro aqui no Tesouro, Valceli, que o que homem que não lê é um ganho no reino da ignorância. E Deus não nos fez para sermos ignorantes.
Verdade. Deus nos fez para sermos cabeça, para sermos inteligentes. Então você precisa desenvolver. E você, mulher que está aqui, não desista do seu marido. Sabe? Eu vi um vídeo esses dias bem interessante. A mulher estava passando a roupa e disse assim: eu estou passando a roupa de um profeta. Eu estou passando a roupa de um rei. Eu estou passando a roupa de um paizão. Eu estou passando a roupa de um homem carinhoso. Eu estou passando... Sabe, você está profetizando sobre a vida dele. A Bíblia fala assim, ó, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, essa questão de você procurar e também ler a palavra. Gente, nós precisamos ler a palavra. Porque a partir do momento que eu leio a palavra, ela é lâmpada para os meus pés para agora, mas ela também é luz para o meu caminho. Certo? E uma coisa importante é compartilhe as suas dificuldades com pessoas que realmente podem ajudar você. Não certo? É com qualquer um, né? Eu acho que isso é muito relevante, sabe? Às vezes as pessoas falam para qualquer pessoa. Ou procuram, Paulo escreve assim a Timóteo, assim, que as pessoas estão procurando aquilo que agrada os seus ouvidos. Eu lembro de rei Josias, que está com outro rei que não lembrou, e os profetas assim, não pode ir, pode ir, pode ir, até que Josias falou assim, mas não tem homem de Deus aqui? Aí ele fala assim, tem um só, mas ele sempre fala coisas contra mim. Então chama ele, quem que é? Micaías, chama ele aqui, ok? E aí eles vêm preparando Micaías assim, não, você tem que profetizar isso, profetizar isso. Não, eu vou falar o que Deus quer que fale. Então, muitas vezes, aquilo que a gente vai ouvir não é muito agradável para a gente. Mas é o que Deus quer fazer para a gente. Por que não é agradável? Porque vai confrontar a gente em relação ao comportamento que a gente está tendo. É. Mas eu preciso entender que essa palavra é acompanhada da fé. Então, eu vou fazer, mesmo que eu não esteja entendendo, certo? Eu queria dizer para você, para o homem, para você, mulher, eu vou fazer porque eu acredito no que está escrito na palavra, eu acredito na pessoa de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, e eu vou chegar lá. Isso é a fé. A esperança daquilo, a fé, a convicção daquilo que não se vê, certo? Você não está vendo ainda, mas você está vendo pela fé. Ok? A Bíblia fala que pela fé, certo? A Hebreus 11, né? Você lê Hebreus 11, você vai ver que tem homens que nem eram dignos, né, de pisar na terra. Então, para fechar aqui, nosso tempo queria agradecer também as pessoas que estão aqui, meu amigo Edilon lá de Santa Catarina e outras pessoas que estão aqui. Eu queria muito dizer para você, não desista, você vai falhar no processo. Sabe? Nós temos agora aproveitado esse tempo que nós temos cozinhado bastante em casa, né? Inclusive eu estou aprendendo a cozinhar com a minha esposa, né? E aí a minha filha também tá detonando na cozinha. Mas ela foi fazer um negócio, não ficou bom. Ela fez de novo, não ficou melhor do que o último. E agora tem coisas, rapaz, que ela faz aqui que eu digo, meu Deus, filho, eu estou chegando no céu aqui do sabor gostoso. Então, olha, falhou, assim como eu fiz o negócio que não fica bom, sabe? A Gladys que é melhor, né? A Gladys, tudo que ela faz, eu brinco com a Gladys, que se ela pegar grama, ela consegue deixar a grama gostosa. Tão boa cozinheira que ela é, né? Entendeu? Mas eu queria dizer para você, não desista. Não trave, tente, ore a Deus, faça prova com Deus, busque se cercar de pessoas que possam contribuir para o teu crescimento. Essas pessoas podem ser pessoas físicas ou bons escritores. Verdade. Certo? Porque eles já deixaram escrito para a gente coisas tão relevantes, como eu tenho aprendido com a leitura. Estou lendo um livro agora, eu li o último livro que eu li semana passada, né? Coloquei um propósito de ler um livro por semana. Certo? Semana passada a gente leu 2 livros, eu com a minha esposa, que foi o Jogando para Valer e Contagem Regressiva. Como nós aprendemos naquele livro. Então, busque a leitura. Largue um pouco dos equipamentos eletrônicos. Busque a leitura. Busque ler. Leia a palavra de Deus. Leia bons livros. Construa bons amigos. Tenha bons assuntos. Envolva-se com pessoas que podem contribuir para o seu crescimento. Sabe? E a Bíblia fala que é pela renovação da nossa mente. Então, se você está cercado de pessoas que só olham a crise negativa, como é que você vai ficar? Negativo. Agora, se você está cercado de pessoas que olham a crise como uma oportunidade, você vai ficar, Deus, qual que é a oportunidade? Qual que é a oportunidade? O que é para mim fazer? Entendeu? Então, é o momento de se preparar, né? Eu queria muito trazer esse conselho para vocês. E nós, como DF, né, queremos ajudar você a crescer, a desenvolver. Deus tem dado materiais maravilhosos. Né? Eu digo assim que nós não levamos informação, nós levamos revelação da palavra de Deus para a sua vida. Isso é muito diferente. É muito legal, isso é muito legal.
Queria agradecer Ah, você, viu, Vaceli, pela não, eu que confiança, pela agradeço. Eu agradeço oportunidade. teu Queria tempo. agradecer aos irmãos que estão conosco também, as irmãs que estão conosco. É muito bom ter vocês com a gente. Eu queria, se o Vaceli me permitir, orar para as pessoas, que acho que falta 2 minutos, né? Lógico, por favor, pode orar. Por Pai, eu favor. estou muito grato ao Ó Senhor. Deus, Primeiro, porque o obrigado. Senhor escreveu o meu 30 nome no teu segundos. livro. Obrigado pela vida do Valceli, obrigado pela vida desses irmãos e dessas irmãs que acompanharam Ó Deus. a gente nessa live. Obrigado, Obrigado Senhor. pelo teu amor que nos envolve. Agora eu quero orar para aquelas pessoas que de repente estão desanimadas, passando por dificuldades ou perderam até Ó alguns dos seus Deus. parentes por causa dessas doenças, que o teu Espírito Santo os console e que o Senhor também traga a eles, Pai, um novo tempo. Traga a eles, Pai, Coração, a Senhor. Em nome oportunidade